Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia. São 8 horas da manhã, 8 horas, hoje, dia 1º de julho de 2021. Pessoal, entramos aí no segundo semestre do ano de 2021. Uma manhã fria, né? Mas o sol já está se mostrando lá fora, mas uma manhã bem gelada esta manhã de quinta-feira, dia 1º de julho de 2021. Este é o programa Encontros de Fé da cidade de Gravataí. Nós estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 8 até perto das 9 horas da manhã. Então, muito bom dia mais uma vez a você que está conosco, nos acompanhando, nos assistindo, você que faz parte, né? Você faz parte desta programação e nos alegramos muito de tê-los conosco, né, na programação. Lembrando que o programa é interativo, você participa, você coloca sua mensagem de texto, né, você faz o seu pedido de oração, você interage também com as demais pessoas que estão assistindo, você coloca o seu testemunho, uma sugestão de um tema, você também pode, se preferir, fazer isso de forma privativa, né? Nós temos na página principal, nós temos ali um ícone que você pode, de forma privativa, mandar a sua mensagem. Bom dia, pessoal da técnica, João e Davi. Bom dia, essa turma aí, querida, né? Galera abençoada que está conosco. Falando em manhã fria, temperatura dentro do estúdio com ar-condicionado 16 graus, né? Com ar-condicionado 16 graus.
Mas a temperatura lá fora está marcando agora 6 graus aqui na região de Gravataí. Então, com certeza, nós temos regiões na Panatlântica, perto da tua casa, aquela descida ali, né? Ali uma região bem fria, geralmente dá uma diferença de 2 graus. Uma região bem gelada. Então, Gravataí tem muitas regiões ainda de mata, de vegetação. A cidade é mista ainda, tanto urbana quanto rural. E essa parte mais rural, por causa da umidade, parece ser mais gelado, né? Então, a mínima hoje 4 graus aqui em Gravataí e a máxima será 18. Né? 18. Regiões aí como São Francisco de Paula, mínima 3 graus. Região de Serafina Correia, tudo Serra Gaúcha, 1 grau. Ainda está no positivo aqui essas regiões, né? Tainha, São Francisco de Paula, no Subindo da Serra, 2 graus. Vamos ver aqui as demais regiões. Hoje a mínima 5 em Riozinho. O pessoal aí talvez se identifique com essas regiões, quem conhece. São José dos Ausentes, tá calor de São José dos Ausentes, tá 2 graus só. Não deu negativo, mas a sensação térmica com certeza deve ser de -1, -2, né? E aí nós vamos passeando aí pela região da Serra, né? Caxias do Sul tá 1 grau, nesta manhã mínima 1 grau. E aí nosso litoral norte aí na casa dos 8 graus, né? O litoral menos frio que aqui, né? E aí vai afora essas regiões, né? Picada Café aqui na Serra Gaúcha também 4 graus. E aí a gente vai passeando em todas as regiões. Gramado 3 graus. Gente, Rio de Janeiro, litoral do Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, Búzios, aquela região, mínima 17. Que maravilha, né? É isso aí, né? Esse é um país de dimensões continentais. Nós temos extremos e tem gente que lá no Nordeste está com 30 graus, né? E nós aqui com temperaturas negativas. Tem uma região da Serra Catarinense aí que, seguido da negativa, eu quero salvar aqui no meu aplicativo para a gente, inclusive, trazer aqui no programa. Vamos ver quem é que está com a gente nesta manhã, né? Quem é que está com a gente nesta manhã? Vamos ver aqui. Pessoal, vai dizendo aí que região, né, você pertence. Você é de Gravataí, qual bairro? Se é fora de Gravataí, qual a cidade? Tá muito frio na região. Pessoal do interior do estado. Ontem, o pessoal lá de Foz do Iguaçu disse que tava temperatura aí na casa, aí beirando 0, né, gente? Então tava frio pra caramba, né? Vamos ver quem é que tá com a gente nesta manhã. Quem foram os corajosos que levantaram aí cedo para nos escutar. Jair Souza. Bom dia, pastor Márcio e equipe. Abraço, Jair, família, Daniela, para as meninas, para os genros aí, que Deus te abençoe. Família que cresceu, né, gente? 2 genros aí, né? Ganhou 2 filhos. Deus te abençoe, um abraço. Também a Marileia Cristina Becker Fraga, bota bom dia, pastor Márcio. Que deixemos Deus ocupar o espaço em nossas vidas. Sempre paz aos irmãos. Amém. Que legal. Marileia, Deus te abençoe. Morada do Vale, né? A Helena da Silva Melo, bom dia, pastor Márcio, irmãos, Deus abençoe a todos nós, amém. Recebemos, que Deus te abençoe também, irmã. Quem mais aqui? A Cláudia Antunes, hoje o João não está na técnica, eu mandei bom dia para ele. Tá aqui o João, sim, o João tá na técnica. O João viu, daqui a pouco ele já responde ali. Ele já tá se movimentando ali junto com o Davi. Tá passado o recado, passado aqui o abraço, né, da Cláudia Antunes pro João da técnica. E ela bota aqui uma risadinha. Um pouquinho ele já vai responder aí. Legal, Cláudia, um abraço, viu? Deus te abençoe, boa tua participação. Ela bota aqui também, aqui na Zona Sul é muito frio, mas a palavra do Senhor, né, na palavra do Senhor vamos nos aquecer. É isso aí, gente, é isso aí. Zona Sul de Porto Alegre, beira do Guaíba, ali naquela região, né, muito próximo da água, uma região úmida e fria. Um abraço, Cláudia, Deus te abençoe. Vera Regina Ramos, bom dia, família. Deus abençoe a todos. Que Deus dê um cobertor a cada irmão conforme seu frio. Só agradecer, é isso aí, gente, né? Coisas básicas, simples, mas que as pessoas têm necessidade. Vou falar um pouquinho sobre obra social daqui um pouco. Vamos falando a respeito de obra social. O Roberto Costa está com a gente, ele bota aqui também. Eu e minha esposa estamos ligados, nos aquecendo com a palavra de Deus. Legal, Roberto. Deus te abençoe. Um abraço, boa tua participação. A Cláudia Schutz Gomes bota aqui bom dia, pastor Márcio.
Que nosso Senhor Jesus aqueça nossos corações. Foz do Iguaçu, mais quentinho hoje, 6 graus. Abraço a todos. Então tá mais ou menos parecido aqui com Gravataí. Gravataí tá na casa dos 4 aos 6 por enquanto aí, né, nesta manhã de quinta-feira, né? Primeiro dia, hoje dia 1º de julho. Cândice Cecim está assistindo também, a Cândice Robuste, né? Família Robuste. Cândice, Deus te abençoe, viu? Pessoal lá de Putinga, natural lá de Putinga. Como é que tá a região de Putinga? Serra Gaúcha. Lá é frio pra dedéu, hein? É isso aí, lá é frio mesmo. Eu tô aqui aquecendo as mãos, gente. O ar tá ligado, mas assim as extremidades ficam frias. Vamos ver quem mais aqui. O João Vitor assistindo. Já agradeceu a irmã aqui, João Vitor? Já, ele é um rapaz educado que já agradeceu. O João bota bom dia, irmã. Legal, só botou bom dia, irmã também, né? Poupou as palavras aqui. Precisa botar de irmã, obrigado pelo carinho, Deus te abençoe, né? Ele vai pegando, vai soltando um pouquinho. Está com os dedos trancados ali para digitar. A Cláudia Antunes bota também, pastor Márcio. Legal, Cláudia. Quem mais está conosco aqui? Demorei um pouquinho, mas respondi. Ele tá começando a aquecer os dedos, viu só? O João Vitor Stemens, Deus abençoe. A irmã colocando para ti ali, ó. Legal. São 8 horas e 9 minutos, programa Encontros de Fé. Vamos ver, gente, vamos se movimentar, vamos curtir, vamos compartilhar. Vamos nos aquecer no Senhor, como os irmãos têm colocado aí. Falando sobre obra social, sobre frio. Pessoal, a campanha do agasalho, né? Obra social de fé, ação social de fé. Nós continuamos. Quero agradecer a Deus pela vida da irmã Alessandra e todos que confeccionaram em torno de aproximadamente 40 acessórios, kits de acessório de luvas, manta, touca, esses acessórios de lã para ação social e distribuíram no centro de recuperação. Projeto Mãos que Aquecem continua hoje, é quinta-feira, à 1h da tarde, às 13 horas, né? As irmãs vão estar aqui reunidas, trabalhando neste projeto tão bonito, né? Tão lindo, né? Que é essa questão da obra social e ação social de fé. Então, você pode estar participando também. Pastor, eu não sei fazer, não tenho tempo, coisa e tal. Você pode doar lã, né? Lã é algo barato, né, gente? Se é que tem algo barato ainda, né? Mas perto de tantas coisas, a lã ainda é bem acessível. Então você pode doar a lã, esse material aí para confecções. Tá certo, gente? E é bênção de Deus. Hoje às 3 horas da tarde tem culto na Parada 64. A partir das 3 horas da tarde você é nosso convidado. Lembrando também, né, sobre essa questão da obra social e campanha do agasalho, traga um cobertor, traga, você sabe, tem para vender aqueles cobertores mais simples, mas também aquecem, né? Nessas lojas mais populares, você pode comprar, pode encaminhar para nós, você pode, pastor, eu quero ofertar financeiramente, tem os dados bancários da igreja, faz isso com amor e com carinho. Nós aí atendemos 32 famílias, né, no último domingo, levando cesta básica, levando alimento, a refeição de domingo para eles, o almoço, né? E também nós estamos aí com roupas que nós estamos distribuindo e precisamos arrecadar mais. Lembrando que a ação social de fé da sua igreja, ela não é depósito de roupa velha, o que não presta. Você tem que doar coisas que têm condição. Você usaria aquilo, você não está usando por quê? Porque eu quero doar. Aí você dá. Não estou usando por quê? Porque tem alguns reparos, ela está em condição e eu adquiri uma nova. Amém, benção. Não está usando por quê? Está mofada, está suja, está sem condições, está rasgada. Então bota fora. Ou então lava e entrega em condições. Tá certo, gente? Então vamos dar o nosso melhor. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje, né, a respeito dessa questão de ter um coração desprendido para contribuição. Não é só contribuição financeira. Contribuir não é só financeiramente. Você pode contribuir financeiramente, sim, com certeza. Mas tem muitas maneiras de você contribuir, participar da obra de Deus e também você será com certeza abençoado. É uma demonstração de amor. Esse é o ponto. Demonstração de amor. Quem ama, doa e se doa. Né? Então, você pode fazer isso de diversas formas e eu vou falar um pouco mais sobre isso ao longo do programa. Então, gente, cobertor, manta, touca, luva, meia, em condições, né? Estou falando de roupas em condição. Calça, blusão, básica, essas básicas, né? Então, gente, vamos se mexer, vamos fazer doação, vamos ofertar, vamos contribuir, vamos orar, vamos participar, porque tem muita gente aí
que está passando frio. Tem 2 centros de recuperação que a gente assiste. Além das 32 famílias, que dá mais de 100 pessoas, tem mais 2 centros de recuperação que nós estamos assistindo eles. Eu fico imaginando como é que deve estar nesse centro de recuperação. Umidade nessas fazendas, região rural, e eles fazem casa assim, de tabuinha. O negócio é complicado. Mas então, o alimento não perecível, o quilo do alimento, cesta básica, né? A pessoa alimentada tem uma capacidade maior de suportar o frio. E nós vamos em frente. Vamos uma canção rapidinho? Vamos, em seguida eu volto. Aí nós vamos já falar sobre o tema. Vou ler algumas mensagens a mais e nós vamos falar sobre o tema desta manhã. Criador
volta, 8 horas e 18 minutos, nessa manhã de quinta-feira, manhã fria, manhã gelada, aqui em Gravataí. Vamos ver quem é que tá com a gente, o Milton e a Ana. Um abraço, Milton, Deus te abençoe, Milton e a Ana. Mário Nunes Creche também está assistindo, um abraço, Mário, sempre junto conosco também, né? A irmã Ireni também junto com a gente, bom dia, Deus abençoe, bom dia, irmã Ireni. O Mário Nuno bota bom dia, pastor Márcio, equipe e demais irmãos, muitas bênçãos de Deus a todos nós, amém. Legal. O tema desta manhã, eu queria falar a respeito do texto que está em Mateus capítulo 14, versículo 13 em diante, aonde nós temos, versículo 15 em diante, onde nós temos a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Esta questão de querer crescer, desenvolver e desfrutar da abundância de Deus, né? Como crescer, como desenvolver, como desfrutar da abundância de Deus. Como desfrutar, né, num crescente daquilo que Deus tem como propósito. E nós vemos nesse texto, os discípulos, no versículo 15 diz assim: ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse assim: me tragam, né? Versículo 19: tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos lá. Essa passagem, ela é muito conhecida. Fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Diante da necessidade das pessoas, os discípulos, de uma maneira até louvável, né, eles chegaram diante de Jesus dizendo: Senhor, a hora já vai adiantada, já é tarde, despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porque era muita gente, eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus chamou a atenção deles diante das necessidades, diante daquela necessidade naquele momento. Jesus chamou a atenção deles e disse: dai vós mesmos de comer. Jesus chamou eles para responsabilidade. Interessante que Jesus chamou eles para responsabilidade sem ter condição. Porque eles disseram: nós temos aqui só 5 pães e 2 peixes. Para 5.000 homens, não é nada, né? Não é nada. Eu creio que aqueles 5 pães e 2 peixes, para quem, só para os apóstolos ali, já não seria o suficiente, já era pouco, quebrava o galho. Mas eles chegaram diante de Jesus dizendo: o que nós temos não é suficiente. Interessante que não era suficiente, era pouco para eles. Para eles até dava, né? 5 pães e 2 peixes para os 12 apóstolos, até dava, né? Não era o ideal, mas quebrava o galho. Assim, muitas vezes, está a nossa condição. Quando a gente olha a necessidade das pessoas, tamanhas necessidades, nós falamos aqui de obra social, nós falamos aqui sobre cesta básica, nós falamos sobre aquilo do alimento não perecível, nós falamos aqui sobre a campanha do agasalho, sobre o projeto Mãos que Aquecem, tantas formas da contribuição financeira,
né? Tantas formas de servir, de contribuir diante das necessidades, né? Mas quando nós olhamos a nossa capacidade diante de todas essas necessidades, essas demandas, né? Num período frio, a gente sabe que as pessoas, né, com pouca condição, às vezes uma casa que é mal fechada, pouca condição financeira, não tem uma roupa adequada. A gente a gente vê nos cultos, os irmãos, alguns, cada culto é um casaco diferente, um calçado diferente, né, João? Não se vai todos os cultos com a mesma roupa, né? Às vezes tu vai metade da semana tu usa uma, metade da semana tu usa outra. Então, só que muitos não tem nem isso, tem muito pouco. Mas mesmo que a gente tem, quando supre de certa forma as nossas necessidades, mas não é suficiente para suprir a necessidade das pessoas que nos cercam. Traz um sentimento de impotência, de incapacidade diante da necessidade alheia. Geralmente no inverno é um momento em que aflora um pouco mais esse desejo de querer ajudar. Ou se não desperta o desejo de querer ajudar, nos chama mais atenção a necessidade alheia. O calor é mais tranquilo de se virar. Mas no frio, gente, no frio, eu vim ouvindo uma reportagem, quando eu vim de carro aqui para o estúdio, eu vim ouvindo uma reportagem que o Esporte Clube Internacional colocou à disposição da Prefeitura de Porto Alegre o gigantinho para acolher os moradores de rua. Louvável. Eu sou gremista, mas é louvável. Sou gremista, mas olha, tem essa rivalidade, né? Então, assim, é louvável, nós temos que ter imparciais. Não é bacana isso. Então, despertou a diretoria, né, os responsáveis. A prefeitura sinalizou que até então não se faz necessário, mas agradeceu. Mas vê que já como desperta no ser humano a necessidade alheia. Porque o frio, se a pessoa não está preparada, ele é cruel. Só que diante das tantas necessidades, a gente olha para a nossa condição, a gente se sente incapaz. Nos sentimos sem condição de poder suprir tamanhas necessidades da sociedade. Mas se nós olharmos como povo cristão, como família da fé, como discípulos de Cristo, o Senhor Jesus aqui está dando uma lição de vida. Uma lição de vida e fazendo com que eles conhecessem um Deus que não atua pela capacidade humana, mas um Deus que quer que o ser humano se coloque à disposição para que seja capacitado por esse Deus que tudo pode. É interessante que Deus, ele é o Deus dos impossíveis. É um Deus que não há limite para a sua atuação. Mas esse Deus quer atuar por intermédio de seres humanos como você e eu, que somos limitados. Deus quer que você tenha o privilégio de se alegrar por fazer parte de algo bom para a vida alheia. Porque isso traz uma gratificação que não tem como descrever, né? Não tem como descrever. Aí a questão, o que nós temos nos discípulos aqui, se chama disposição e confiança. Confiança que é fruto de fé. Eles estavam andando com Jesus, eles estavam desenvolvendo uma vida de fé. Quando você começa a desenvolver uma vida de fé, que é fruto de um relacionamento, significa que você começa a confiar em quem está perto. Aqui, andando com Jesus, eles disseram: Senhor, essa multidão aí tem 5.000 homens. Vamos mandar eles embora para que eles possam ir pelas aldeias comprar para si o que comer. E Jesus disse: dai vós mesmos de comer. Como 12 homens que mal tinham para eles, supria eles assim no limite. Como é que eles iam dar comida para 5.000 homens? Fora mulheres e crianças. Aí eles disseram: Senhor, nós temos aqui só 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus: então me traz aqui. E eles entregaram para Jesus. Você imagina o que é
o que é uma gota d'água no deserto? O que é um balde d'água no deserto? Você joga ali e desaparece. A natureza humana diria para eles o seguinte: gente, vamos esconder, não vou nem falar pro mestre, porque o mestre tem um coração muito bom. Esses 5 pães e 2 peixes nessa multidão vai ser que nem largar um pedacinho de carne num rio cheio de piranha. Não vai ser nada, vai desaparecer e nós vamos ficar com fome ainda. Não vai dar para nada. Então, se é para todo mundo passar fome, então pelo menos nós aqui vamos se garantir. Dava para deixar escondidinho. Vamos deixar guardado aqui. Quem é que ia fazer isso? Só um pouquinho. Será que quando a gente não se dispõe e não coloca à disposição, não tiramos um casaco da prateleira, né? A gente não se envolve. É tão pouco perto de tanta necessidade, não vai adiantar. Você não faz ideia daquilo que Deus pode fazer por intermédio daqueles que se colocam à disposição. O teu pouco na mão de Deus se torna abundante. Veja bem, né? Eles colocaram, eu fico pensando, meu Deus, eles entregaram 5 pães, era o que eles tinham, eles entregaram tudo na mão de Jesus. Meu Deus, o que o mestre vai fazer? Nossos últimos 5 pãezinhos e 2 peixes. E ele vai pegar e vai dar para essa multidão, vai dar um farelo para cada um. Nós vamos todos morrer de fome. Esse sentimento é o que nós temos muitas vezes diante das necessidades. Se todo mundo pensar assim, não se faz nada. Mas se todo mundo se colocar à disposição, também não vai ser suficiente. Mas quando você se coloca à disposição o que você tem na mão daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, aí haverá a manifestação da graça, da unção e do poder de Deus, e haverá a multiplicação para suprir a necessidade daqueles que têm necessidade. Aí é uma questão de fé, é uma questão de se dispor, é uma questão de colocar à disposição o que você tem. Veja bem, às vezes a gente fica retendo pouco que a gente tem com receio de fazer falta. Não vai fazer falta. Quando eles colocaram 5 pães e 2 peixes à disposição de uma multidão na mão de Jesus, Jesus orou, abençoou e mandou que eles distribuíssem. Diz que todos comeram. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Tá aí como é que ficou a necessidade deles? Para quem não tinha, para quem tinha só o básico, pensa bem, 5 pães e 2 peixes para os 12, e para Jesus dava, quebrava o galho. Diante da circunstância em que vivemos hoje, todo mundo, ninguém tem sobra. É difícil, pode ter alguém que tenha sobra, glória a Deus por isso. Mas tu leva a coisa justa, sabe? Justinha assim. Glória a Deus que não tá me faltando nada, mas também não tá sobrando para estar jogando assim, né? Para estar doando assim de qualquer jeito. Essa era a condição dos apóstolos. E eles colocaram diante de Jesus. Só que aí houve uma multiplicação. Deu para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, mais de 10.000 pessoas, perto de 20.000 pessoas aproximadamente, que comeram. E para eles, retornou 5 pães e 2 peixes? Não. Eles recolheram 12 cestos cheios, depois que todo mundo comeu. Então, nós aprendemos que nós queremos ter mais para quê? Para esbanjar? Nós queremos ter mais para qual objetivo? Quando nós olhamos em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco pouco também ceifará. O que semeia pouco vai colher pouco. Mas eles semearam pouco, mas eles semearam tudo que eles tinham. Na verdade, eles abriram mão do que eles tinham. Essa foi a verdade.
E abrindo mão do que eles tinham, Deus multiplicou de tal maneira, Jesus multiplicou, abençoou em torno de 20 mil pessoas e eles, né, recolheram 12 cestos cheios. Então, o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância, ceifará. Então, veja bem, olha, o apóstolo Paulo está falando aqui a respeito, pode se encaixar em contribuição? Claro. Na tua contribuição financeira? Sim. Nas tuas ofertas espontâneas? Sim. A respeito do dízimo, entra parte financeira, sim. Mas entra também o teu envolvimento. Quer crescer mais? Veja bem, eu não estou... Um lado não anula o outro. Eu me dou, mas não oferto financeiramente. Eu oferto financeiramente, mas aí eu não me envolvo. Gente, é um todo. É um todo. Uma coisa não anula a outra. Deus quer que nós nos entreguemos por completo. Eles entregaram tudo o que eles tinham. Quando eles entregaram o alimento deles, que era o que eles tinham, eles estavam dizendo: estamos juntos, não sei no que vai dar, mas nós estamos crendo, estamos confiando. E Jesus os abençoou. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que acha que só doando financeiramente é o suficiente. Com certeza vai ser bênção, mas quando você contribui só financeiramente, como fica a tua área, as outras áreas da tua vida? Quando você só se envolve e você fecha o bolso e não contribui financeiramente, como é que fica a tua área financeira? Então é uma questão de disposição. Quem semeia pouco, pouco também ceifará. Quem semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então é uma questão de se dispor, de colocar à disposição o que temos e o que somos para o reino de Deus. Será que é suficiente? Se todos nós fizermos isso com o nosso pouco, já vai ser bastante. Agora imagina quando o Senhor Jesus, né, ele ministrar o poder e a graça da multiplicação. Você vai ter abundância. Mas não faça isso só para que você receba os 12 cestos cheios. Faça isso com uma disposição de servir. Desta maneira você cresce. Quanto mais eu entrego a minha vida, mais eu cresço espiritualmente. Quando eu me envolvo, entrego o meu tempo, mais eu cresço no conhecimento, na graça, na sabedoria, na unção, no óleo, no poder e na manifestação do Espírito Santo. Se eu não orar pelos enfermos, não vou receber dom de cura. Se eu não orar pelas conversões, eu não vou receber uma graça para libertação dos cativos. Se eu não orar para que as pessoas se convertam, eu não vou receber uma graça de evangelista. Agora, se eu me disponho a evangelizar, Deus vai multiplicar esta graça, a fé, a unção, o que for necessário para que eu desenvolva esse ministério de evangelista. Se eu começar a orar pelos enfermos, Deus vai me acrescentar uma unção e uma graça para curar os enfermos. Se eu me colocar à disposição no serviço, na parte organizacional dos cultos, Deus vai me conceder mais graça para que eu desempenhe bem essa tarefa. Então, eu estou servindo, mas ao mesmo tempo estou sendo edificado, estou sendo abençoado. Você vai se entregando e você vai receber aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Não somente na mesma medida que você contribuiu, mas em abundância, que foi o que aconteceu. Aí entra também a área financeira? Também entra a área financeira. Mas não é especificamente sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre um todo de se colocar à disposição. Versículo 7 de 2 Coríntios 9. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer abundar, fazer-vos abundar em toda graça. Veja só, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Em toda graça significa Deus pode
te abençoar em todas as áreas de forma abundante, a fim de que tendo sempre em tudo, olha a vontade de Deus, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Veja como está linkado a disposição de ajudar, de fazer obra social, de se envolver para o bem-estar das pessoas, está linkado também à nossa bênção pessoal. A nossa bênção pessoal. Porque Deus, ele honra aquele que semeia com fartura, com abundância. No versículo 10 diz assim, ó: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. O versículo 9 que eu pulei diz assim, ó: distribuiu Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então nós vamos orar nesta manhã, né, para que nós possamos nos doar mais, para que nós possamos amar mais. Isaías diz assim: o jejum que agrada a Deus é desfazer as obras das trevas. O jejum que agrada a Deus é libertar os cativos. O jejum que agrada a Deus é receber os pobres e desabrigados em nossa casa. Como nós vamos fazer isso? Recebendo eles na nossa sala, no nosso quarto. De que forma? Através da nossa oração. Veja como são várias áreas, são várias pontas. Como é que nós recebemos essas pessoas em nossa casa? Através da nossa oração. Essas pessoas têm feito parte da nossa oração? Quando nós estamos no nosso quarto, na nossa sala, no quentinho, nosso tempo de oração, tem tempo de oração para essas pessoas? Então veja bem, o jejum que agrada a Deus é quando nós nos preocupamos e nos ocupamos e nos envolvemos no bem-estar alheio. Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo amor que temos uns pelos outros. A palavra diz que o amor é o vínculo da perfeição. E diz que Deus é amor. Quando nós nos encaixamos nesta visão e neste propósito, nós não vivemos mais tanto para nós. Nós vivemos para o propósito de Deus, que é o bem-estar das pessoas. E como fico eu? A gente pode pensar, tá, mas aí vou pensar só nos outros. Como é que eu fico? Os discípulos, quando colocaram 5 pães e 2 peixes, você não esqueça, eles recolheram 12 cestos cheios. Eles tiveram abundância. O que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia com abundância ceifará. E eu encerro dizendo para vocês assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia. Aqui também aquele que subsidia a obra, que auxilia aquele que estão servindo. Dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, porque Deus honra. Vamos orar nesta manhã, orar pelos necessitados. Vamos orar para que Deus abençoe financeiramente as pessoas. Vamos orar para que a graça de Deus se manifeste. Vamos doar o nosso tempo, a nossa oração, a nossa intercessão em prol daqueles que são necessitados. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta manhã, te somos gratos, Deus, pela tua graça, teu amor, a tua bondade. Sabemos, Senhor, que o que temos em nossas mãos é muito pouco diante de tantas necessidades. Mas sabemos que tu és um Deus poderoso, um Deus que pode multiplicar. De forma, Senhor, que o nosso pouco em tuas mãos se torna suficiente, ampla suficiência, abundância por meio da multiplicação, para abençoar aqueles que são necessitados, bem como o Senhor para suprir as nossas necessidades. Por isso, nesta manhã, nos colocamos diante do teu trono, diante do teu altar, em o nome do nosso Senhor Jesus, pedindo a ti, Deus,
supra a necessidade daqueles que estão sofrendo. Desperta-nos cada vez mais para colocar à tua disposição o pouco que temos, para que vidas sejam abençoadas e tenhamos, Senhor, a satisfação e o privilégio e a alegria e o prazer de fazer parte, Senhor, do suprimento e do socorro de muitas pessoas que estão sofrendo. Nós oramos, Senhor, para que as pessoas possam ser revestidas do teu amor, tendo paz no coração, tendo, Senhor, a empatia, um desejo de ajudar uns aos outros, de forma, Senhor, que o ser humano possa viver em harmonia, em paz, que a ira, discórdia, divisão caia por terra em o nome de Jesus. E que venha, Senhor, a tua paz. Que venha, Senhor, um prazer e uma alegria em servir, contribuir financeiramente, obra social, na oração, cobrindo a vida uns dos outros. Que todo mal seja dissipado. Eu oro nesta manhã, Senhor. Cura os enfermos, liberta os cativos. Aquele que está em casa sofrendo com escassez, aquele que está em casa com dor, aquele que está, Senhor, enfermo, aquele que tem necessidade financeira. Nós oramos nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Supre as necessidades. Colocamos o nosso coração, a nossa expectativa de solução para estas pessoas. Colocamos diante do teu trono, crendo, Senhor, que tu supre a necessidade daquele que sofre. Nós abençoamos a cada vida, ministramos o amor de Deus no teu coração e te abençoamos nesta manhã. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém, amém e amém. Pessoal, nós vamos ficando por aqui, lembrando que hoje à tarde tem culto às 3 horas da tarde na 64, à 1 hora da tarde tem Projeto Mãos que Aquecem, as irmãs, né, na liderança ali, a irmã Alessandra, as irmãs confeccionando acessórios de lã, né, e de tricô e crochê, esses acessórios para inverno. Você pode contribuir, você pode ofertar, contribua financeiramente, cesta básica, quilo do alimento. Nós estamos aí trabalhando, atendemos aí 32 famílias, como eu disse, queremos atender mais. E vida que segue, com fé. Deus nunca vai nos deixar faltar nada, absolutamente nada. Vamos ver quem é que está com a gente. Quero ler algumas mensagens aí me despedindo. A Cláudia Antunes coloca aqui: tudo que vem de Deus nos traz paz, amém. A Vive Márcio Carvalho bota paz, pastor. Deus abençoe a todos, que o amor de Deus encha os corações nesses dias, amém. Obrigado pela participação de vocês. A Kátia Rosane com a gente, o irmão José também assistindo junto conosco, Nelson Santos também, Mário Nunes Creche também, um abraço a todos vocês. Bota bom dia, pastor Márcio, equipe e demais irmãos. Muitas bênçãos de Deus a todos nós, amém. Obrigado, eu recebo. Quem mais aqui está com a gente? O irmão José Rodrigues bota aqui: bom dia, pastor Márcio, bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos, amém. Legal, irmão José, um abração. A Margarete Pereira bota bom dia, pastor Márcio, irmãos em Cristo, Deus abençoe. Obrigado, Margarete, Deus te abençoe também. A R Ferros está assistindo, Deus abençoe os irmãos dessa empresa. A Salete Cardoso também junto conosco, Deus te abençoe. Irene Nog, minha sogra, minha segunda mãe aí, ó. Beijão, dona Tereza. Deus abençoe, daqui a pouquinho eu vou passar aí, bater um papo. Ela viu o sogro, que ontem completou mais um ano de vida. E levar um servicinho para ele. Um abraço, que legal, né? Ontem mandei uma mensagem para ele no final do programa aqui. A Helena da Silva Mello também junto conosco. Um abraço, Helena, Deus te abençoe. Nelson Santos também, amém. Ele bota aqui, abraço, Nelson. A Kátia Rosane, muita gente querida que tem participado. Amanhã de manhã estaremos de volta às 8 horas da manhã. Um bom dia para cada um de vocês. Que Deus te abençoe. Forte abraço, carinho e a paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Da tua presença, vem essa noite ainda mais aqui, Jesus, nós, teus filhos, te adoramos. Vem, levanta-te entre nós e recebe o louvor que
tuas mãos e diga: Jesus glorioso, toma-nos, toma-nos. Jesus glorioso, cria em nós templo para te adorar e entronizar com poder da vida em nós. Enche o nosso ser de ti, vem resplandecer o teu poder em nosso ser. E nós dizemos glória ante o trono. Toda glória, te adoramos, Rei, na tua presença. Nós, teu Filho, te adoramos. Vem levantar-te entre nós e recebe o louvor e erga tua voz, erga tuas mãos e diga a Ele toda glória, aleluia, da tua presença. Nós, teus filhos, te adoramos. Vem levantar entre nós e recebe o louvor que recebemos de enche nosso ser, tua glória, enche nosso ser. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. Apresentação: Pastor Márcio Santana Dias e equipe.